Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou o pastor Israel Miranda e é muito bom ter você aí do outro lado. Hoje eu quero falar com vocês sobre livre exame e livre interpretação. E aqui, óbvio que meu ponto é livre exame sim, mas livre interpretação não. O que isso tem a ver? O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Quando nós estudamos história da igreja, nós conhecemos um período conhecido como período da Reforma Protestante. E eu que vos falo sou protestante, sou um pentecostal e, portanto, sou um protestante. E com a Reforma Protestante surgiram ali algumas ênfases. Por exemplo, quando pensamos naquilo que é a centralidade da Reforma, nós encontramos um tripé. E o tripé da Reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes, a autoridade das Escrituras e como o homem seria salvo, que é pela graça mediante a fé. Então, os reformadores, e aqui Martinho Lutero enfatizou a sola Escritura, enfatizou o sola gratia et fide e também enfatizou o sacerdócio universal de todos os crentes. Neste sacerdócio de todos os crentes, que é a doutrina em que todo cristão é um sacerdote a partir de Pedro e, portanto, ele podem orar uns com os outros, podemos confessar uns com os outros e ele pode ter acesso na Escritura à interpretação, digamos, individual da Escritura. Isso é uma espécie de um resgate que se faz. Por quê? Porque no contexto anterior, antes da reforma, se percebe que a Escritura não estava praticamente, nem todo o povo tinha acesso à Escritura. Inclusive até os próprios ministros, né? Até alguns que faziam parte do clero, não tinham tanto acesso à Escritura, não lidavam tanto assim com a Escritura. Óbvio que nós sabemos que tem algumas razões. A maior delas é a questão do analfabetismo mesmo de muita gente. O segundo é também ali certa manipulação da liderança. E terceiro é o valor um pouquinho exagerado que era dado à tradição. Então, inclusive, também muitas das versões tinham a versão oficial que era em latim, no caso a Vulgata. Mas também tem um fator que podemos dizer é que era a questão de que não tínhamos ainda uma imprensa e também, por não termos isso, era caro de fato ter a Bíblia. Mas, quando chega Martinho Lutero, Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e Lutero já encontra outras versões ali do contexto que foi traduzida da Escritura, que serviu bastante para ele, inclusive. Acho que uma delas foi a Memória de Erasmo de Roterdão. E Lutero vai enfatizar o quê? O livre exame da Escritura. A interpretação individual, que cada indivíduo, que cada cristão deve interpretar a Escritura. Deve ter acesso à palavra de Deus e interpretá-la, e estudá-la com a iluminação do Espírito. Mas, às vezes, essa doutrina, essa leitura dos reformadores do livre exame, é confundido com o livre interpretação. Como assim? Não é a mesma coisa, livre exame? Não. O livre exame não significa livre interpretação. O livre exame não significa, por exemplo, que eu devo interpretar a Escritura com epistemologia subjetivista ao ponto de eu interpretá-la como eu quero, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. O livre exame não enfatiza isso, não é sobre isso. A interpretação, ela deve seguir critérios, ela deve seguir princípios, ela deve seguir caminhos interpretativos que são coerentes. Ela deve seguir as regras e tendo alguns pressupostos fundamentais. Como, por exemplo, isso aqui é princípio da interpretação,
Se eu vou interpretar a Escritura, eu tenho que ter a consciência de que a minha intenção deve ser compreender a intenção autoral e para isso também preciso compreender a percepção do público primário com aquele texto. Isso quer dizer o quê? Eu não posso pegar um texto da Escritura e dizer, olha, ele diz isso e acabou. Eu não devo colocar minha ideia, ou então, melhor dizer, eu não posso impor ao texto aquilo que eu acho que ele está dizendo. Todas as vezes que nós vemos uma livre interpretação, sempre se compromete à intenção autoral. E se olharmos para aquilo que o diabo fez com o Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus capítulo 4, que dizia e disse para o Senhor Jesus Cristo, olhe, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, darei ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guardes não tropeçes. Isso é uma interpretação livre, equivocada. Por quê? Porque o texto foi tirado do seu contexto e usada para o bel prazer do próprio Satanás. Consegues perceber como a livre interpretação, ela compromete demais a Escritura. E eu olho para os nossos dias e isso me preocupa, né? Não, mas eu penso assim, eu acho assim, me parece que é assim. Não, nós não temos direito a ter livre interpretação. Não temos. Nós temos, existe o livre exame da Escritura, mas jamais a livre interpretação, em que eu coloco no texto o que eu quero. Mas, pastor Israel, puxa, existem muitos métodos e às vezes se usa os mesmos métodos, mas chegam a ver a conclusões diferentes. É verdade. Por quê? Porque nós estamos lendo a Escritura de lugares diferentes, com experiências diferentes. Portanto, temos aqui alguns pressupostos que influenciam sim na nossa leitura. Mas o caminho é lutarmos para que esses pressupostos não sufoquem o que é a intenção autoral. Aqui que entra um ponto fundamental. Qual? A interpretação com humildade. Por quê? Porque como nós sabemos que nós não poderemos jamais chegar 100% na intenção autoral, então nós temos que nos esforçar a usar com muita dedicação as ferramentas que existem, como livros, dicionários, as línguas originais, os logos da vida, todas as ferramentas disponíveis para quê? Para corrermos atrás e tentamos encontrar os caminhos que nos levam o mais próximo possível da intenção autoral do texto bíblico. Esse é o foco. Buscar isso, querer compreender isso, chegar nisso. Nós não chegaremos lá 100%, mas nós podemos chegar muito próximo. E como? Através de seguindo regras fundamentais. Como o que, por exemplo? Como o contexto histórico. Como o que, por exemplo? Como o contexto literário. Então, não tem esse negócio de livre interpretação. Não, existe o livre exame, que deve ser feito com cuidado, com um temor, com muito zelo, com muita preocupação em não fazer com que o texto diga aquilo que ele não está querendo dizer. E não colocar no texto aquilo que achamos que é a nossa ideia. O livre exame não significa, por exemplo, ruptura com a ortodoxia. Não, o livre exame significa que eu, como cristão, indivíduo, devo ter acesso à Escritura, posso interpretar a Escritura, posso ler a Escritura e ter iluminação do Espírito. Mas eu faço isso seguindo princípios, seguindo as regras hermenêuticas com seriedade. Porque se a gente não fizer isso, nós estaremos, de certa forma, voltando para aquilo que os reformadores de fato eram contra. Que a interpretação estava na mão de um pequeno grupo de apenas... Agora, a gente faz o quê? Fica a meu bel prazer. A gente volta primeiro o quê? Ao analfabetismo funcional. Se antes da reforma as pessoas não liam a Bíblia porque algumas eram analfabetas, se eu leio a Bíblia
e coloco nela o meu significado, o que vai acontecer? Eu estou sendo analfabeto funcional. Por quê? Porque eu não estou compreendendo o que o texto de fato está querendo dizer. É a tal da exegese e não exegese. Exegese tem a ver com essa extração, extrair, é a ideia de extrair a ideia do autor, compreender a intenção autoral. Agora, exegese tem a ver com impor, tem a ver com colocar a nossa ideia no texto bíblico. É fundamental, portanto, que nós, enquanto pessoas que vão ler a Escritura, devemos ler com temor, com cuidado, com a preocupação, com zelo de comunicarmos aquilo que de fato o autor bíblico queria comunicar. Esse é o caminho do livre exame, que coloca na nossa mão a Escritura e diz, como indivíduo, como cristão, podemos estudar e podemos ler a Escritura e interpretá-la. Mas não ao nosso bel prazer. Mas não para fazer nossos caprichos. Mas não para dizer, eu acho. Mas não para ficar naquilo que é qualquer... Não. Siga os caminhos interpretativos coerentes e corretos com a Escritura. Agora, isso não significa que nós vamos chegar a conclusões totalmente equivalentes, principalmente nos temas conhecidos como temas secundários. Ali entra um outro ponto. Qual? Como a minha interpretação não é a palavra de Deus, como a minha interpretação é a interpretação da palavra de Deus, eu preciso não ser ter uma opinião tão otimista só da minha opinião. Eu preciso não elevar minha interpretação ao nível da Escritura, ao nível de como se fosse a palavra de Deus e acabou. Não, eu tenho que lidar com humildade. Eu tenho que entender que essa minha compreensão, eu concordo com ela para que me pareça ser mais coerente com o que o autor queria comunicar. Então vamos lá. Continuismo, cessacionismo. Complementarismo, igualitarismo. Aspersão, imersão. Batismo, credo batismo, pedobatismo. Qual é o caminho? O caminho não deveria sermos às vezes pessoas que são rudes e fazem da sua interpretação a palavra de Deus. Devemos dar com humildade. Olha, eu percebo que a minha compreensão como complementarista é mais coerente. Minha compreensão como continuista é a mais próxima da intenção do texto bíblico. A minha compreensão como credo batista está mais próxima do que diz a Escritura. A minha compreensão como imersionista parece ser mais coerente. A minha compreensão como alguém que olha para a ideia da antropologia como numa visão mais holística, pensando em uma relação que nós somos tanto corpo quanto alma, digamos, a nossa dimensão imaterial, ela sofre e é envolvida até mesmo nas questões materiais às vezes. A nossa dimensão material, ela também afeta o nosso imaterial, assim como aquilo que também é imaterial afeta aquilo que é material, porque ali uma certa visão, uma certa relação aqui, que a Bíblia parece não fazer tanta distinção assim da alma, do corpo, do espírito, e então pensamos ali numa unidade. Então, tudo isso, nesses pontos secundários, o caminho é o quê? Ele dá com humildade. Não ser achar que a tua leitura é a Escritura. Não. A Escritura é a Escritura. A tua leitura é a tua leitura. Mas, pastor, aí você está caindo então no subjetivismo. Não. Estou falando de lidar com humildade com a interpretação do texto bíblico. O subjetivismo é você, de qualquer jeito, querer dizer que isso é isso e acabou. Agora,
Quando você segue os métodos interpretativos, segue os caminhos, interpreta, e é sério daquilo que está fazendo, com cuidado, com esmero, e chega a uma conclusão, o que tem que fazer? Analisa também o que os outros pensam sobre, o que outros intérpretes da escritura têm tratado daquele assunto, e confronta com a sua leitura, confronta com a sua percepção, e depois então você analisa. E se você perceber que a tua ainda é mais coerente, lida com humildade. Me parece que essa é a mais próxima do autor, é a mais próxima da intenção autoral. Por isso e por aquilo. O parâmetro para nossa interpretação deve ser sempre a intenção autoral. O que de fato parece que o autor estava querendo dizer. E não a minha livre interpretação. E não a minha interpretação subjetiva no sentido de qualquer jeito, é isso e acabou. Não. Confronte a sua conclusão com aquilo que talvez seria a intenção autoral. E isso vai te exigir a buscar contexto histórico, contexto literário, a compreender a realidade ali do público primário e uma série de coisas mais. Ok? Então, livre exame sim, mas livre interpretação não. Um abraço, Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha e estamos juntos.